Estamos de volta com mais um episódio do MielomaCast e hoje o assunto é vacinas. Quais os tipos de vacina que existem? Quais são as indicações? E a gente não vai estar falando só para quem fez transplante, não, que isso a gente já falou no passado, a gente vai estar falando de tudo, né? E ninguém melhor para estar aqui com a gente do que a infectologista, a doutora Daniela. Daniela, é um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Cris. O prazer é meu. Quer se apresentar, falar como o seu serviço, falar o seu nome completo? Quero agradecer o convite. Eu sou Daniela, médica infectologista. Eu trabalho muito na área, junto com a hematologia. É a minha menina dos olhos dentro da infectologia. E isso, obviamente, inclui o mieloma também, né? Pacientes com mieloma. Então, eu gostaria de agradecer o convite da Vânia, de vocês, e a oportunidade da gente estar aqui oferecendo, né, um conhecimento, né, científico para vocês, esclarecendo dúvidas de um tema tão, hoje em dia, tão questionável, né, com fake news, tudo. Então, a oportunidade de estar passando para vocês essa questão tão importante. Eu gostaria muito de agradecer mesmo a oportunidade. Vamos começar falando quais os tipos de vacina que existem. Desde aquela antiga que a gente lembra da gotinha, da SEIB, né? Quais são os tipos de vacina que a gente tem hoje? Incluindo as mais avançadas aí, depois do Covid, né? Enfim. A gente, até a época da pandemia, a gente tinha dois tipos de vacinas, né? As de vírus vivos atenuados e as vacinas recombinantes. As vacinas de vírus vivos atenuados, elas ainda existem, têm suas recomendações fortes, que são as vacinas da febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, a nova da dengue. Aonde é feito numa plataforma onde os vírus para essas doenças eles são enfraquecidos e aplicados no organismo da pessoa, para a própria pessoa gerar anticorpo proteção a partir daquele vírus enfraquecido. E a gente tem também as vacinas recombinantes, que são aquelas que não causam a doença, porque não são com vírus vivos ou bactérias vivas, são com pedacinhos de proteínas que você injeta na pessoa e ela vai formando os anticorpos, né? Então, nessa plataforma a gente tem a pneumocócica, a vacina contra pneumococo, a própria vacina da gripe anual que a gente toma do influenza. E isso, Cris, é muito importante deixar claro que como ela é uma recombinante, não é vírus vivo, enfraquecido, ela não tem como causar gripe. Eu acho que esse tema, esse assunto é muito importante, que as pessoas falam, eu tomei a vacina da gripe, peguei gripe logo em seguida, não vou tomar mais, porque a vacina da gripe dá gripe. Não é. A questão é que a época em que é indicada a vacina da gripe é a época onde os vírus todos, inclusive da gripe, já estão circulando. Então, que é normalmente o outono e o inverno, né? A campanha de vacinação começa em abril, a gente já está no outono. Então, os vírus estão circulando. Eu entrei em contato com o vírus da gripe hoje, me vacino daqui 2 dias. Começo a ter sintoma da gripe. O que eu vou falar? Foi a vacina da gripe. E não foi. Então, isso é um grande mito, né? Que a vacina da gripe, ela não tem como dar gripe, porque ela é feita com pedacinhos de vírus da gripe para aquele ano, né? E é importante saber que é anual, porque cada ano tem um vírus que que predomina, uma cepa nova do ano anterior, né? Porque ela é sempre feita no ano anterior, o que teve... Ela já vem mantida. Ela já vem mantida, então... Meio antiga, eu falei, meio, né? Então, assim, a vacina da gripe, a da pneumonia, a da meningite, essa nova do zoster, a Shingrix, que é essa nova do zoster, são vacinas feitas com pedacinhos de partículas, né, que são as recombinantes. E agora, né, com a chegada da pandemia, as vacinas de RNA mensageiro, que também é uma outra plataforma, Cris, que também é muito importante deixar claro que não foi por causa da pandemia que ela foi feita a toque de caixa. Esse tipo de plataforma com material genético já vem sendo desenvolvida, pesquisada, desde a década de 80, 90, para outros micro-organismos. É que
Calhou de, na pandemia, como já tinha uma base para ela, científica, acabou incorporando o SARS-CoV-2. Né? Então, assim, não é dizer que foi uma vacina toque de caixa, ela já vem sendo estudada há 2, 3 décadas antes. Né? Então, a gente tem praticamente 3 tipos de vacina. Vírus vivo atenuado, com o vírus vivo enfraquecido, as com componentes de partículas de vírus ou bactérias e as de material genético. Uhum. Pergunta, por que, por exemplo, febre amarela, a própria dengue, por que pacientes acima de uma idade X, que varia, não podem receber a vacina? Eles vão ter a doença, vão ter efeitos adversos? Qual é a razão? A gente tem 2 motivos. Primeiro, quando você faz um estudo científico, você tem que pôr uma idade de tantos anos a tantos anos. Tá. Normalmente é feito a partir dos 18 anos, né? Dos 18, você tem que pôr uma meta até os 45. 50, 60, você põe a meta que você achar interessante para aquela vacina. Por exemplo, a vacina do HPV. É uma vacina super importante, e na bula está dizendo que é mulheres até 45 anos ou homens até 49 anos. Mas isso porque o estudo que foi feito com aquele grupo de pessoas só contemplava essa idade. Não significa que talvez uma pessoa de 50, 55, 60 anos não vá se beneficiar. É que não foi feito o estudo, não foi desenhado para aquela idade. Tá. Só chegou até certa idade. Então, como não foram estudados pacientes acima daquela idade, não está na bula, não vale. Entendi. Não que não possa. Entendi. Tá? Esse é um motivo. E o segundo motivo é que a gente tem que pensar que a nossa imunidade tem a nossa idade. Então, se eu tenho 60 anos, as minhas células de defesa também têm 60 anos. Se eu tenho 70, a mesma coisa e assim vai. E a gente sabe que quanto mais a gente vai alcançando a senescência, menos a gente tende a responder àquelas vacinas, ou pode ter mais efeito adverso, se for uma vacina de vírus enfraquecido. Entendeu? Então, se eu tenho 80 anos, o meu sistema de defesa tem 80 anos. Isso não quer dizer que você vai ficar com a doença. Não, isso não, né? Não quer dizer que vai ficar, mas a chance de você injetar um vírus vivo, mesmo que enfraquecido, numa pessoa já com um sistema imunológico de 75, 80 anos, dela ter uma reação pela vacina, pelo vírus, é maior do que uma de 40. Entendi. A gente teve uma pergunta, até quando a gente falou que ia ter hoje esse bate-papo com você, de um paciente de mieloma, que ele tem 61 anos, só que se você encontrar com ele na rua, você vai jurar que ele é personal trainer, não é possível, ele não tem absolutamente nenhuma dor, tanto que ele é todo musculoso, ele puxa ferro. E ele fala, poxa vida, não posso tomar vacina de febre amarela, não posso viajar para o Caribe, e eu sou muito mais saudável que um monte de gente mais jovem que eu. Como é que fica nesse caso? Já que hoje a gente sabe que esse negócio de sênior, 60 anos, tá mudando, né? Então, como que você enxerga isso? Cris, excelente, porque tem a performance. E ele não consegue tomar, né? Ele está muito chateado. É a performance, é exatamente o que você falou, a gente chama isso tecnicamente de performance. Então, você tem pessoas de 70 anos com performance de 50. Sim. Como você hoje tem pessoas de 50 com performance de 70, né? Então, assim, na verdade, ele não pode tomar, ou porque a bula não contemplou a faixa etária dele, para a idade de bula, de recomendação, ou então... Não é o caso dele, se ele está bem imunologicamente, ele pode tomar a vacina, desde que o risco, o benefício supere o risco. Por exemplo, se ele, todo saudável, tivesse hoje que ir para Manaus, ou tivesse que ir para o Panamá, algum lugar onde você sabe que a incidência de febre amarela é muito alta, ou se a gente estivesse tendo aqui, como aconteceu com Mariana, um surto de febre amarela, e ele mora lá, quer dizer, o risco dele de adoecer pela doença é maior do que pela vacina. Então, você tem que pesar caso a caso. Eu acho que esse negócio de colocar todo mundo... colocar todo mundo no mesmo balaio, não. Existem casos que têm que ser individualizados e vão sair daquela... Entendi. E ele vai conseguir vacinar desde que ele vá com uma carta de um médico
Viu que importante? Se ele for com uma carta de um médico falando, olha, o risco dele de adoecer é maior, se não vacinar é maior do que se adoecer, e isso você também tem que conversar com o seu paciente. Existe o risco da vacina, existe, mas o risco da doença é muito maior. Então, essa cartinha, esse relatório médico para as clínicas ou UBSs, vale tanto para vacinar, quando não tem indicação de vacinar, como o contrário também. Como não vacinar, quando a pessoa tem que vacinar. Por exemplo, você não entra em alguns lugares, alguns países, se você não tiver o certificado internacional de vacinação para a febre amarela. E tem gente que não pode tomar a vacina da febre amarela. Um transplantado de medula recente, com menos de 2 anos de transplante, né? Pelo nosso consenso, pela recomendação, ele não pode vacinar. Então, a gente acaba também fazendo uma cartinha explicando que não é que ele não quer, ele não pode. Tem países que vão aceitar, tem países que não vão aceitar. Mas, de qualquer forma, a visão do especialista, a recomendação para fazer ou não fazer está lá. E isso é muito importante. Então, ele pode, esse paciente Paulo pode pedir para o médico, olha, dá uma carta pedindo para eu tomar, fala que o risco, o benefício é maior que o risco e tal, e aí ele consegue tomar. Porque ele falou, não consigo ir para o Caribe. Consegue. A gente tem as recomendações off-label. Entendi. A gente tem recomendações off-label para fazer isso. E a vacina do herpes? Também tem essa questão de idade? Por conta disso, né? Por conta dos estudos, né? Mas mudou muito com essa vacina nova. Com essa vacina que não é de vírus vivos. Ela chama, o nome comercial é Shingrix. É 95% de eficácia? 95% de eficácia e a segurança é mais maravilhosa. Do que a outra, né? Muito mais do que a outra, que com um diferencial. A outra é vírus vivo atenuado. Então, para pacientes com imunidade comprometida, a gente não indicava. Essa não. Essa é aquela de pedacinho de vírus. Então, não tem como ela causar doença. E essa vacina é muito interessante porque na bula dela, ela contempla pessoas com imunossupressão a partir de 18 anos até do infinito ao além. 80, 90 anos, 100 anos. Ou então, a partir de 50 anos, que não tenha nenhum problema imunológico. Tá. Pessoas saudáveis, né? O que a outra não fazia. A outra era só a partir de 50 anos. Entendi. Então, a gente sabe que tem esses 3 tipos de vacina que você falou, né? Se falou uma época que a vacina com RNA mensageiro, que a gente sabe que foi feita a primeira agora, né? Pela Pfizer, né? No Covid, né? SARS. Covid, como é que se chama o vírus. Mas a gente sabe que agora, com essa base pronta, se houver alguma outra pandemia, se houver alguma outra coisa que não vai haver, pelo amor de Deus, vai bater aqui. Mas o fato da gente ter uma vacina com RNA mensageiro já é um avanço, porque é mais rápido para fazer outra, não é isso? Sem dúvida. Você já tem a plataforma, você só muda o vírus ou a bactéria. Ela está pronta. Você só troca o agente que você quer proteger com aquela vacina. A gente, logo no começo da pandemia, em março, abril de 2020, a gente fez uma live, né, com uma infectologista, né, com a Márcia Garnica Maiolino, lá do Rio, justamente falando isso. Ela fala, vai sair essa vacina, né? E a gente sabe que, infelizmente, como você mesmo está falando de fake news, a gente começa a ouvir muita coisa de todas as vacinas. O paciente que está em tratamento oncológico, que está imunodeprimido, ele tem sempre que tomar cuidado, então, com a vacina de vírus atenuado, é isso? Sim. Sim, porque você vai estar injetando o vírus vivo, ainda que enfraquecido. Tá. E nos esquemas de vacinação, qual que entra primeiro? Quando o paciente faz o transplante, por exemplo? As que não são de vírus vivo. As que não são de vírus vivo. E outra coisa, Cris, é importante você priorizar a época do ano que você está para vacinar. Então, por exemplo, se o paciente está num pós-transplante imediato e a gente está no inverno, no outono e inverno, a gente vai dar preferência para proteger contra aqueles micro-organismos que circulam no inverno. Entendi. Então, eu vou priorizar o meu paciente para vacinar Covid, para vacinar pneumococo, para vacinar gripe.
Porque a gente está no inverno, é época que eles circulam mais. Se eu estou com um paciente num pós-TMO e eu estou na primavera, a gente sabe que aumenta a incidência de varicela, que é a catapora. E de reativação de herpes zoster. Então, se eu tenho um paciente desse no meu consultório, de acordo com a sazonalidade e o momento que ele está de pós-transplante, eu vou priorizar algumas vacinas. Tá. Para cobrir, por exemplo, se ele não tem hepatite, não está coberto para hepatite A ou B, e a gente está tendo um surto, a gente acabou de ter um surto no sul de hepatite A. Então, eu vou priorizar de acordo também com o que a gente está tendo no nosso estado ou no nosso país, né? Então, a gente tem que ver aqui e o todo também. Entendi. É uma dúvida legal que eles têm, porque todo mundo fala, os pacientes que fazem TMO, tem lista de vacina? A gente fala, varia. Então, eu achei super interessante essa sua abordagem de variar de acordo também com a época do ano e com a necessidade, né? Porque não adianta eu vacinar, priorizar em janeiro, fevereiro, priorizar pneumonia, priorizar a gripe, apesar que a gripe e a Covid, elas vão circular o ano inteiro, né? Então, não é dizer que são doenças restritas do outono, do inverno. É o pico de incidência é maior no outono e inverno. Então, a gente tem que proteger as pessoas nessa época do ano. Mas, em janeiro, a gente sabe que aumenta caso de hepatite A, porque é uma doença transmissível por água, né, nas praias, essas coisas todas. Então, a sazonalidade é muito importante também. Entendi, não sabia. E o que é importante a gente falar sobre as fake news? O que é... Quando você vê uma fake news de vacina, o que mais te incomoda como infectologista? Qual o tipo de fake news que te incomoda? Fala, meu Deus do céu, não podia estar falando isso. O que me incomoda é que as fontes não são checadas assim e as pessoas tomam aquilo. Quem está falando... Você trouxe uma colinha aí das fontes, eu trouxe. E as pessoas falam aquilo com uma verdade, se tomam de uma verdade, de um empoderamento, de uma coisa assim tão profunda que o poder de conhecimento, né, de convencimento, acaba gerando um impacto. E outras pessoas repassam aquilo como se fosse verdade. Como verdade, porque elas recebem aquilo como verdade. Vou contar né? uma historinha aqui para ilustrar que eu achei bem interessante. Tem um grupo de amigas, né? Enfim, no cabeleireiro que eu frequento, né? E aí, a gente lá vê, tem todas as idades, né? Tem de 20 até, sei lá, 70, 80, né? É um número bem grande de mulheres. E aí, ontem eu tô lá olhando, né? Tranquila. Aí, daqui a pouco vem lá, gente, é sensacional, esse vídeo é maravilhoso. Nossa, que pais abençoados. E falando, eu falei, o que está acontecendo? Por que tem tanta gente postando? Que normalmente eu olho só à noite. Que é silêncio. Quando eu olhei, olha, os filhos dos tenores cantando, que lindo. O filho do Plácido Domingos, o filho do José Carreiras, o filho do Pavarotti. Eu falei, gente... Aí eu fui lá e falei, gente, desculpa. Não é. Eu falei, não é. Pavarotti teve 4 mulheres. Para começar, o Pavarotti teve 4 filhas. Eu falei, já tá paramos fora, aí. Já tá fora. O Cris tá dando risada. Ela vai. Teve 4 filhas. Filha dele tudo da minha idade. Tem uma menor que tem 12, 13 anos. Foi segundo. Eu falei, o filho do Plácido Domingos, eu vi o show deles. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É um rapaz lindo. Eu falei, não é esse rapaz aí de 12, 13 anos. Eu falei, esse vídeo é fake. Mas em 5 minutos já tinha Viralizou. mais de 80 mulheres falando, gente, que família abençoada. Nossa, o Pavarotti deve estar feliz vendo o filho cantar e puseram menino gordinho, sabe? Eu falei, vocês estão falando tudo, não tem nada a ver. Então a gente vê como o poder, né? Do convencimento vira... Eles colocam de uma forma tão assim que acaba até se seduzindo. Outra coisa, Cris, que eu estava pensando aqui, da sua pergunta, é a questão de pegar pedaços de notícias, pedaços de informação e jogar aquilo, uma parte, não dentro de um todo. Por exemplo, a gente está falando de vacina aqui. Porque a vacina de RA mensageiro pode dar trombose, pode dar AVC, pode dar problema neurológico, cardíaco e tal. Aí joga-se assim, vacinas de RNA mensageiro de Covid dão isso. E acabou o assunto. Quando, na verdade, na bem da verdade, o todo é vacinas podem dar. Só que a porcentagem de eventos adversos é de 0,1%. Isso não colocam. É de 0,5%.
entendeu? Só joga que dá. Então, você acha que quem vai tomar, de 10 que vão tomar, 9 vão ter problema com a vacina, da forma que é colocada. Mas o que aconteceu, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca? Que várias pessoas falavam, não, a incidência foi maior de trombose. Isso foi um fato constatado, né? Constatado. E foi mesmo. Isso e por isso que eu te falo, e foi mesmo. Mas o que acontece? Saiu alerta. A própria AstraZeneca, ela mesma mandou para o FDA. Olha, a gente teve um caso, porque assim, quando você tem evento adverso, você comunica, né? Então, começou a chegar muita comunicação. A partir daí, qual é a primeira medida? E nós vamos avaliar se isso está ligado ou não à vacina. Mas até a gente descobrir se está relacionado ou não, não dê em gestante, não dê em algumas pessoas de risco maior. E aí, eles vão analisar, cruzar dados. Será que essas tromboses que dão são pessoas que já tiveram trombose antes e têm uma predisposição maior a ter trombose e tiveram naquele momento, como se teriam se não fossem vacinar? Entendeu? Então, eles vão ver tudo. Quando eles foram checar a informação, daquele tanto de trombose, uma pequena porcentagem era realmente devido à vacina. Outra não tinha nada a ver. Pessoas que andavam de avião. Então, eu tomo a vacina, vou andar de avião, eu fico 12 horas parada, 24 horas parada no avião, tenho trombose, só que eu tomei vacina. Então, a gente é obrigado a notificar as agências de saúde de evento adverso grave de vacina. E eles vão pesquisar e ver se tem a ver ou não. Por exemplo, no caso do avião, é difícil você relacionar isso à vacina, mas teve gente que vacinou, foi andar de avião, teve trombose e acabou entrando na conta da vacina também. Então, essa análise é muito importante. Entendi. As vacinas, as pneumocócicas, né? Todo paciente deve tomar? Todo paciente deve tomar. Toda pessoa que não está em tratamento também? A partir de 60 anos. Ah, tá. Não, tudo bem. Então, antes de 60 anos, não precisa. Não precisa. Tá. Porque não faz efeito? Ou porque não precisa? Porque a incidência é menor? A incidência é menor. Se ela não está em tratamento, a gente supõe que a imunidade dela está boa, que ela se comporta como uma pessoa que não tem nada. Então, a gente oferece. E a gente vai ter novidade da vacina pneumocócica também, que hoje em dia a gente tem a 13 valente e a 23 valente. Vai chegar agora no Brasil a 20 valente também, que é uma ótima vacina. Pega mais cepas. mais cepas. Pega mais de 13 e 20, né? Inverno. E a pneumocócica? Todo mundo... A meningocócica? Tem mais de um tipo? Tem mais de um tipo. A gente tem a meningocócica ACWY contra essas cepas numa única vacina. Acabei de tomar. Vocês dão risada, né? Mas eu baixei numa clínica de vacinação que ficava do lado de um lugar que eu estava indo fazer a mão. Aí eu falei, deixa eu ver como é que eu tô aqui, né? Porque você vai ficar brava comigo, mas eu não tomo vacina da gripe, tá? Mas eu falei, deixa eu ver o que mais tá falha. Eu nunca tive gripe. Eu vou lá perguntar o que tá acontecendo. Aí eu descobri, falei, não, você tem que tomar meningocócica. Aí, né, tomei a do Herpes, aquela que tinha acabado de chegar, que você falou, né? Então, assim, tem mais de um... E ela falou, não, essa é boa, tal, né? Explicando as diferenças. Então, fala um pouquinho pro nosso público, qual a diferença das meningocócicas? E todo mundo deve tomar? Quem é saudável também? Todo mundo deve tomar, até porque a gente tem surtos esporádicos. Meningocócica viral ou bacteriana? É bacteriana. Ah, tá. O meningococo, ele é uma bactéria, ele tem alguns sorotipos. Então, a gente tem uma que contempla o sorotipo ACWY numa única vacina. E o sorotipo B. Então, é outra coisa interessante, a do B. O B, ela é indicada até acho que 50 ou 60 anos de idade. Mas não porque depois disso vai fazer mal, porque nos estudos só entrou pessoa até 60 anos. Então, o que acontece? É muito importante a gente lembrar que quem traz muitas vezes a doença para a gente são as crianças. Eu costumo brincar que criança é um reservatório, é um zoológico, assim, tem bicho saindo para tudo quanto é lugar. Então, a importância da gente estar protegendo os adultos e os idosos também vem daí, do contato com as crianças. Não é infrequente, Cris, criança, a mãe trabalha, sai da escola, deixa com a avó, deixa com a tia, deixa com não sei o que lá. Aí a criança adquire, né, o contato com alguma outra que tem meningite, que a via de transmissão é oral, a criança fala.
cuspindo, come comida da outra, bebe no mesmo copo, né? Então, a transmissão é muito fácil de acontecer. E aí vai para casa da avó, do tio, da tia, e eles não estão protegidos. E a criança às vezes nem pega, né? E a criança às vezes nem desenvolve sintoma. A gente fala que é o portador são, o portador assintomático. Isso aconteceu com o Covid também? Isso aconteceu muito com o Covid também. Ontem não, segunda a gente estava aqui com o Aguinaldo Barro, um paciente, ele falou, ninguém, meu neto pegou, dormiu na cama comigo, não sei o quê. Eu não peguei. Ele falou, não peguei Covid. Ele estava aqui falando que e é um paciente mieloma. Teoricamente, e ele poderia testou? ter. Ele ficou se testando para ver se realmente ele não Então, não ele pegou? disse que testou um pouco, depois o resto ele não testou mais, né? E é difícil você saber, né? É difícil, muito difícil. Quem Agora você? tem uma pequena porcentagem. Agora chega, né? Pelo amor de Deus. Não, pelo amor Chega de de testar. Deus. Se está gripado, fica em casa, isola, põe máscara. Mas a gente teve uma nova onda agora, né? Há um mês de Covid. Uma nova onda que, inclusive, repercutiu em internação. Justamente por isso, muitas pessoas com 3 doses, 4 doses, essas coisas. Então, a importância de vacinar adultos para pneumocócica, para meningocócica, essas coisas, é até pelas pessoas que levam a doença para dentro de casa. E outra coisa interessante, a meningo B, a gente quase não tem meningococo no nosso país. Nosso país é mais A e C, menos W e Y, mas em alguns lugares a gente tem. A B a gente não tem quase aqui. Mas o que é interessante da B? Sabe onde explode meningo B? No nosso vizinho aqui, na Argentina. O sorotipo prevalente de meningite é pelo meningococo B na Argentina. E com essa coisa, vai, faz um bate e volta, vem trabalhar aqui com a globalização, não é fácil, não é difícil trazer um surto para cá. E quando todo mundo está protegido, ou uma boa parte da população, ok, porque depois que estoura um surto, você não acha a vacina. Aconteceu isso com a febre amarela, lembra? Quando estourou a febre amarela em Mariana, muitas pessoas queriam se vacinar, tanto que fizeram dose fracionada da febre amarela. E como a gente fala, a vacina, ela é preventiva, não adianta você dar depois que estoura. Sim, sim. Né? E outra coisa, Cris, que eu queria pontuar muito, 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 é a importância não só da gente pensar naquela pessoa imunodeprimida, em saúde individual. A gente tem que lembrar do coletivo. Quando a gente vacina todo mundo, a gente acaba protegendo aquele que não pode vacinar. Então, por exemplo, uma pessoa que não pode, tem contraindicação, problema de imunidade, que não pode receber sarampo, cachumba e rubéola, se a gente vacina o entorno, as pessoas que moram com ela, que tem o convívio mais próximo com ela, a gente acaba protegendo essa pessoa, mesmo que não vacinado. Então, quando a gente fala para as pessoas, para os pacientes imunodeprimidos, vacinem-se, a gente tem que tentar cobrir o entorno dela, os familiares. É muito importante que os familiares estejam também com o seu calendário vacinal em dia. Por eles, claro, e também para proteger aquele que não pode se vacinar. E a gente esquece, né? Tipo aquele negócio de só gripe, só Covid. Então, mas a gente esquece que tem antitetânica, tem um monte de coisa, né? E a gente tem um programa muito legal no nosso PNI, do calendário da gripe anual, que quando você faz uma cartinha, mesmo que não contemple aquela pessoa, uma pessoa de 25 anos, que não teria indicação de vacinar pelo governo, porque o governo tem dinheiro. Se você fizer uma cartinha falando que é cuidador de uma pessoa com imunidade baixa, ela vai receber a vacina na UBS. Mesmo não contemplando aqueles critérios, acima de 60 anos, idoso com comorbidade. Então, a importância de vacinar o entorno também. O que mais é importante a gente falar de vacina? Que você acha que a população tem relutado em aceitar? Eu acho que, primeiro, as fake news. Antes, a gente tinha um problema. Eu acho que a falta de campanhas, aquelas campanhas ketchup que a gente chama de pegar quem não se vacinou, a oportunidade, o Zé Gotinha, toda hora na televisão a gente tinha campanhas, né? Isso foi estranho, hein? Sumiu. Voltar à paralisia infantil? Como assim? Não, então, por isso que eu trouxe fonte do Ministério da Saúde. A gente chegou em dois... perguntar, cadê a fonte? Aqui, ó. Não, porque ela veio, abriu aqui o eu vi, celular, né? Eu falei, não tem isso. roteiro, não tem roteiro. Ela falou, não, é para dar fonte. Aqui, ó. E olha aqui.
pólio, BCG, sarampo, a meta era 95, chegou a 61 pólio. Olha. Nossa, pólio, quer dizer que você está falando que quase 40% não vacinou filhos. Olha que tríplice viral, né? sarampo. Quase 40% não vacinou filho. E era uma doença erradicada. Porque o movimento antivacina. Tem pessoas que têm a ideia que se pegar a doença, é melhor, vai ficar mais forte. A alopatia acha que, né, sabe? A homeopatia? A homeopatia não deixa pegar a doença, não vai nada para a parte alopática, para a parte química, tem substância química. Porque o amigo do filhinho da escola vacinou, teve essa complicação. Sim, você vai ver essa complicação, é 1 em 1 milhão. Tem, 1 em 100 mil. Tem. A gente não está blindado, Cris, para nada. Você olha uma bula de um remédio, sempre vai ter eventos adversos frequentes, menos frequentes, raros, incomuns, entendeu? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. É que quando acontece perto de você, você toma aquilo como se fosse... Que é um monte, não é raro. Exatamente, que é um monte, porque aquilo aconteceu perto de você. Então, os movimentos anti-vacina é um pecado, porque o Brasil era um exemplo no Programa Nacional de Vacinação. A gente ganhou um monte de certificado que a gente já perdeu um monte também. Por conta disso também. De achar que a doença é melhor ter a doença do que a vacina. E no caso da polio não é, né? Então, pelo amor de Deus. Pode alguém a gente achar... chegou a ter 67% de cobertura só. Acho que foi em 2017 ou 2018. Essas fontes que eu trouxe são da Fiocruz, do Butantan, do Serviço de Vigilância Epidemiológica. Que 95 eu já acho pouco, eu já acho que ser 100%. Na verdade, algumas vacinas têm uma meta de 90%, outras de 95%. O ideal é ser 100%, mas lembra aquela população que não pode vacinar? Não, mas eu estava falando da polio. Então, mas a polio também não pode. Por quê? Por exemplo, paciente transplantado de medula. A gente tem 2 tipos de vacina da polio. A polio oral, que é o vivo, que sai pelas fezes, e tem a inativada. Então, o transplantado, ele não pode tomar oral. Ele pode tomar inativada, que é uma nova mudança no nosso programa agora, para o próximo ano. E substituindo cada vez mais a oral pela inativada, para atingir um número maior de pessoas. A gente chegou a ter cobertura de 67%. É um absurdo voltar a polio. É um absurdo uma paralisia, você condenar uma pessoa a ter paralisia por uma coisa evitável, prevenível. Então, acho que é importante a gente colocar isso, né? Para as pessoas. É uma judiação, é um crime deixar de vacinar. Antes também, fora a gente... ter tido muito mais campanhas, até com artistas de televisão incentivando tudo, a gente tinha também as escolas vacinando mais, exigindo mais o certificado de vacinação para as crianças, até para proteger as outras crianças, né? Então, isso ficou meio assim, mas até onde a escola pode exigir, proibir a matrícula? Então, começaram a ter questões também jurídicas com relação a isso. Falam que é ético, né? Quem pode, quem não pode. Né? Então, questões jurídicas, começou a gerar até questões jurídicas, né? De processos. Não, a escola tem que matricular. Então, se ela vai ter que matricular vacinando ou não vacinando, ela não vai mais pedir a carteira de vacinação. Concorda? Se ela vai aceitar de qualquer jeito, não tem porquê. E era o momento em que as escolas, quando pediam a carteira de vacinação e os pais tinham esquecido os reforços, era o momento que as escolas lembravam os pais e os pais iam fazer os reforços. Eles nem são anti-vacina, nada. É que simplesmente tinham esquecido de vacinar. Então, a escola tinha um papel importante também de lembrar, a vacina do teu filho está vencida. Né? Então, é um conjunto aí de medidas aí que foram acontecendo. Mas se for do Zé Gotinha, eu nunca mais vi propaganda do Zé Gotinha. Não vê. Passou, parou? A gente não vê mais. Já tem uns bons anos, né? Questões políticas também, né? Então, priorizar investimento. Só que as pessoas não entendem que é melhor você gastar em vacina, em propaganda de vacina, do que nos remédios, nas doenças, nas hospitalizações, né? Então, esse investimento aí também foi bem reduzido nas campanhas. Bom, estamos quase chegando aqui no fim do nosso bate-papo, falamos
das vacinas da meningite, falamos da pneumo, né, para acima de 60 anos, falamos um pouquinho do Covid, falamos da polio, faltou alguma coisa? A hepatites. Então, hepatites, como a gente falou, a gente teve um surto há uns 2, 3 meses no sul, de hepatite A, que é uma doença que se vacina desde pequenininho, né? No PNI, no Programa Nacional de Imunização, está contemplada crianças. Não estava, acho que até 90, 89, 90. As crianças nascidas a partir dessa época, todas já recebiam vacina de hepatite A e B. Mas com os movimentos, com a queda da vacinação, das taxas de vacinação, essas crianças ficaram suscetíveis, foram crescendo adultos suscetíveis, né? Adolescentes hoje adultos suscetíveis, e hoje estão pegando doenças que seriam preveníveis ou que pegariam lá na infância. E que é muito pior você ter uma hepatite, qualquer doença fora da faixa etária, uma catapora, você ter 50 anos ou ter catapora com 5, a evolução é diferente. Normalmente, uma hepatite, a hepatite A na criança nem sabe, passa como uma virose, vomita um pouquinho, tem febre, é virose, nem sabe que é uma hepatite, porque na criança, a hepatite A, ela quase não tem a forma ictérica de ficar amarelada, é o contrário. Hepatite quando era adolescente. E como na criança a hepatite A quase não dá icterícia, diferente do adulto, passa como uma virose. Então, a hepatite A, a hepatite B é muito importante, porque é uma doença... não fica benigna, crônica, não cronifica, mas a hepatite B cronifica. Outra coisa importante é tétano, difteria e coqueluche. Que são 3 tipos de bactérias que a gente tem numa única vacina, já protege para os 3. Em 2016 ou 2017, a gente começou a ter aumento de casos de coqueluche. Eu tive internado, mãe a minha também e duas filhas. A minha estava vencida, tomei também. Ótimo. Ué, adultos a gente esquece. Então, mas é aí que esquece, tá, né? É aí que tá. A gente teve internado uma mãe com 2 filhas, as 3 internadas, imagina, com coqueluche. Que era tosse comprida, não é isso? Tosse comprida. Então, o reforço de tétano, difteria, coqueluche, sarampo, cachumba, rubéola. E lembrar não só na infância, lembrar o reforço de 12 anos, 15 anos, a cada 10 anos. Né? E isso vai para a vida adulta também. Aquela pessoa que fala, é bom pegar, a gente precisa explicar para eles que nem sempre é bom pegar. Eu lembro que eu já estava casada, achei que não tinha ainda vacina da rubéola, né? Eu não tinha tido rubéola. Teoricamente não tinha. E meu marido pegou, ele teve rubéola mesmo. Assim, ficou. E minha mãe falava, você não está grávida? Eu falei, não, então vai lá, gruda nele para ver se pega, né? Assim, por que tem que ser assim, né? Se tem vacina? Porque se a mulher tivesse, e se eu tivesse grávida? Exatamente. Podia ter um neném. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que o neném nasceu com surdez grave, porque a mãe teve rubéola. Né? Na gestação, Na gestação. Então, eu acho que esse negócio de tem catapora, antigamente, na minha época, ela pega, já fica... Hoje tem a vacina, caramba. E tem os né? casos, e você não sabe, claro, a maioria tende a ir bem com essas doenças, mas tem gente que morre de sarampo. A filha de uma amiga minha teve catapora. Tudo bem que ele poderia ter tido outra coisa depois. Hoje é o dia dos casos. A gente está gravando. O Travana gravou hoje cedo. É a vida real, né? É verdade. A vida real. Ela tinha... enfim, a filha dela pegou, ela deu ácido acetil salicílico infantil, né? Não tão condicionada, né? Melhorar o infantil, ácido acetil salicílico. Aí o menino pegou da filha, ela deu. Ele tinha síndrome de Raynaud. Síndrome de Raynaud. Morre. Né? Então, assim... E ela não teve a mínima preocupação. Falou, já pega junto, já. Não, nem sabia. Ela, deu, claro que ela não fez por mal, óbvio. Ela falou, bom, já que pegou, então também vou dar um ácido acetil salicílico infantil. E a criança tinha síndrome de Raynaud. Sangrou em 5, 6 horas, estava morto. É uma calamidade. Né? É uma calamidade. Gente, vamos pensar que vacina é importante. Então, a gente não está falando só paciente de mieloma. A gente está falando para todo mundo que tem coração batendo. Para todo mundo. Não é? E todas as faixas etárias. E todas as faixas... a vacina, ela é universal. Ela é... A gente fala que ela é um bem necessário, que não poupa classe social, não poupa ninguém. No Brasil, eu digo, onde a gente tem um PNI maravilhoso, né? Como exemplo. PNI é o Programa Nacional de Imunização. Certo. Bom,
Estamos chegando no final do nosso podcast. Qual é o recado que você quer dar para todo mundo olhando para aquela câmera ali? Cris, o meu recado é simples. Quando você se protege, você está protegendo quem você ama. Você está protegendo quem você nem conhece, que você pode estar em contato. Num evento social, numa festa, você não sabe se aquela pessoa que está na festa, ela tem algum problema de imunidade, dentro de um avião. Eu acho que a vacina é a maior prova de amor e de cuidado que uma pessoa pode oferecer para si mesma e para o coletivo também. Então, eu acho que a vacina é uma coisa universal e a gente deve repensar e esquecer um pouco essas fake news. Esquecer não, apagar essas fake news. Bom, eu quero te agradecer pela sua participação. Se você aí tiver alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp, que você já tem, 88680315, com o 9 na frente. E a gente passa para a doutora Daniela e ela tira a dúvida de vocês, tá bom? Obrigada, doutora Daniela, e até a próxima.